Olá, bem-vindos ao canal da Clique Eduque 8. Eu sou Sérgio Nogueira, cofundador. Estou aqui com Paulo Roberto, cofundador também. Hoje eu queria discutir um tema muito importante, porque inclusive ele vai servir de base para nossas futuras discussões, que é o autoconhecimento. Hein, Paulo? Conta um pouco, vamos compartilhar, trocar uma ideia? O que é o autoconhecimento? Eu sou Paulo Roberto Mercedes, né? E o autoconhecimento é um processo contínuo de aprendizado e reflexão que nós fazemos sobre nós mesmos, né? Então, implica entender as suas próprias necessidades, seus desejos, onde nós falhamos, quais são os nossos hábitos e tudo mais que se define a nossa identidade. A gente tem que ter conscientização das nossas emoções, das nossas forças, das nossas fraquezas, crenças, motivações, pensamentos. Então, assim, o autoconhecimento é uma ferramenta extremamente importante para que nós possamos desenvolver o nosso lado pessoal e o lado profissional, porque pode ajudar a orientar, assim, nas nossas decisões mais importantes, né? É fundamental também a autocompreensão e o crescimento emocional, que é o que fornece essa base sólida para que a gente tenha um autoaperfeiçoamento e uma autoaceitação. Se todos nós acordássemos todos os dias pensando, hoje eu serei melhor do que ontem, a tendência qual é? É da gente fazer uma evolução pessoal. E essa evolução pessoal, ela vai acabar redundando numa evolução também profissional, porque as coisas elas não estão tão desassociadas como pensam. Eu acho que começa quando a gente é criança e alguém pergunta o que você quer ser quando crescer? Que você responde, né? Claro que você tem aquele sonho de criança e é jogador de futebol, é bombeiro, é policial. Então é o primeiro momento que a pessoa reage a uma pergunta do que eu quero ser. Agora, a partir do momento que, como o Paulo descreveu, você vai iniciando, é uma jornada que dura a vida toda, que vai se modificando, né? As pessoas vão mudando, vão se adaptando, vão se ajustando, mas ela é importante para, como o Paulo também falou, acho que vale a pena entrar um pouco mais de detalhe nesse ponto, que é da tomada de decisão. Então, quando você tem uma ideia para onde vai, qual o caminho que você vai seguir, fica mais fácil, o mundo é complexo, mas fica um pouco mais fácil tomar decisões. Mais de 60% das pessoas não estão satisfeitas na sua vida profissional. É incrível, né? Será que em algum momento elas puderam parar, pensar, direcionar, né, para fazer coisas que realmente elas gostam? A gente sabe, né, Paulo, que o mundo está difícil, a gente tem que pagar o boleto, muitas vezes a gente tem aquela oportunidade que aparece que a gente tem que agarrar, mas a gente não pode perder de vista o caminho, a direção. Vamos imaginar dar um pulo lá na frente. Poxa, depois de 5 anos, não é legal imaginar, puxa, eu estou feliz com aquilo que eu faço, olha os resultados que eu entreguei, olha como a minha jornada profissional e também pessoal está cheio de coisas boas, quanta coisa eu aprendi, eu evoluí. Então, essa questão do autoconhecimento, eu sei que todo mundo já ouviu falar isso em vários lugares, mas ela tem esse tipo de importância. Eu não sou muito a favor, não sei se vocês vão concordar ou não, de deixar a vida me levar. Eu acho que tem momentos, a gente não pode botar isso numa caixa fechada e escrever em pedra, mas ao mesmo tempo você tem que pensar, você tem que ter um certo planejamento, você tem que ter uma certa direção. Essa questão do deixa a vida me levar, muitas pessoas levam isso como uma verdade na vida, mas não é assim, né? A gente sabe que nós temos que ter um propósito, nós temos que ter uma consciência, né, do que é o nosso objetivo, né? Tem que ter foco, tem que ter determinação para atingir as metas. E assim, nada melhor, vocês imaginem, né? Nós passamos mais tempo, provavelmente, dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, do que em casa. Passar esse maior tempo de nossas vidas dentro de um ambiente em que a gente é feliz, né? Que a gente faz o que gosta. E assim, tudo é possível, tudo é possível. Se a gente tiver foco e determinação, a gente pode sim fazer o que a gente gosta, agregar o que a gente gosta junto com os ganhos financeiros, que, como o Sérgio disse,
Ele falou, o boleto, na verdade, são os boletos, né? Os boletos chegam, né? Eles não têm... Isso é uma verdade, né? Uma verdade quase que suprema e absoluta. Dois estadistas americanos cunharam uma frase dizendo que na vida tem duas certezas: a morte e pagar impostos. E tem outra, né? Que são os boletos chegarem. Não tem como, eles vão chegar. Então, assim, se a gente conseguir agregar a satisfação pessoal de fazer o que gosta junto com a questão financeira, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mais de 60% das pessoas são infelizes nos seus trabalhos. Isso tem muito a ver também com uma outra pesquisa que eu vi uma vez um psicólogo falando. Uma criança de 4 anos, por exemplo, ele recebe milhares de não. A proporção é mais ou menos 90% de não com 10% de sim. Essa coisa ela já vai sendo criada, a questão da autoestima. Muitos chegam com uma autoestima baixa na idade jovem, na idade adulta, justamente por causa dessa quantidade de nãos que a gente ouve na nossa fase infantil, né? Na fase de criança. Então, a gente tem que o quê? É reverter esse quadro, é mentalizar, é tentar buscar o melhor para cada um, é fazer realmente a vida ter um propósito. A gente sabe, né, que muita gente busca esse caminho com ajuda, com terapeuta, com psicólogo, faz parte. Então, existem casos e casos. Então, o que a gente vai falar aqui são dicas do que a gente já viu, que a gente observa, né, no dia a dia, que são dicas que a gente acha que são importantes para a gente começar essa questão da jornada. Eu acho que eu queria começar, Paulo, vamos fazendo um bate-bola. Acho que a primeira coisa é fazer uma reflexão. Acho que a primeira coisa é você com você mesmo, que está nos assistindo, imaginar quem é você, quais são as coisas que você gosta. E aí, Paulo, eu queria dar mais um ponto nessa questão da reflexão, que eu acho que é legal, tentar registrar isso. Se você vai escrever, se você vai gravar, se você vai... Registra isso, né? Essa reflexão. Quem eu sou, o que eu quero, que coisas que eu gosto, que coisas que eu não gosto. Então, a minha primeira dica, e é super complexa, eu sei que é super difícil, é fazer uma reflexão. E outra coisa, né? Dentro dessa reflexão, é não ficar as palavras soltas no ar, né? É tentar pegar um papel e escrever o que você acha que faz sentido na sua vida, o que é interessante, o que é importante, porque essa já foi falado também, que existe uma força muito grande no que a gente escreve, no que a gente visualiza, né? Que a questão visual ela é bem importante. Então, a gente colocar os pontos, quais são as áreas de interesse, o que a gente acha que é bom para nós, quais são os talentos, porque todos nós temos algum talento. E, às vezes, até passa desapercebido, né? Você, sem querer, você, de repente, se vê numa situação que alguns amigos, né, podem chegar para você para perguntar como é que se resolve tal coisa, e você dá a solução. Então, isso já é um talento nato que você traz e que está oculto e que você nem sabe que tem. Ô, Paulo, e inclusive isso que você está falando, eu acho que linka para mim na número 2, na dica número 2, que é conversar com parentes e amigos fazendo a seguinte pergunta: o que você acha de mim? Quais são as coisas boas? Quais são as coisas que não são tão boas? E justamente isso que você está falando pode aparecer. Nossa, Sérgio, mas, cara, você já percebeu que você é bom para resolver tal tipo de problema? Você já reparou que você é bom nisso, naquilo? Então, essa dica número 2, você já estava entrando nela, então eu acho importante ressaltar, né, Paulo? Sim. Essa questão de conversar com outras pessoas que você confia, que vão te dar uma resposta honesta, né, para te ajudar nessa jornada. Você chegar para alguém que tem o seu convívio diário, seu pai, sua mãe, irmão, irmã, primo, prima, né, o amigo mais chegado, e fazer essa pergunta, né? Com certeza, eles vão te dar um feedback dizendo quais são as coisas que você melhor executa, quais são as tarefas que você melhor executa. Além de tudo, claro, evidente, a gente volta para aquele ponto 1, né? Que é essa questão de você mesmo tentar se conhecer, né? De você mesmo saber o que são, quais são as tarefas que te dão mais prazer, que você desenvolve com mais facilidade. E a dica número 3, experimentar coisas novas. Eu acho que sim, né, Paulo? Ampliar percepção, visão, vai do gosto musical, de observar imagens, de ler coisas diferentes, de ver vídeos sobre coisas diferentes,
passar por lugares que às vezes você nunca passou no caminho da escola, do trabalho, no final de semana, puxa, acho que eu vou andar. Assim, a nossa dica aqui é desenvolver outras percepções e outras visões. Todos nós, né, temos que ter esse senso de observação. Então, às vezes, o caminho para o trabalho, né, essa questão do deslocamento da sua casa para o trabalho, ou para uma escola, ou para uma visita a um parente, um amigo, etc., uma amiga, isso tudo faz parte da vida, né? Alguma situação diferente, você vê as pessoas se movimentando, começar a refletir, né, em cima dessas coisas que parecem coisas muito complexas, mas às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Eu lembro lá do meu primeiro momento lá, meu primeiro contato com o trabalho, né, que foi num estágio, tudo para mim era novidade. Então eu observava as pessoas trabalhando, fazendo lá suas tarefas, aquilo tudo aguçava a curiosidade, o porquê de fazer aquilo, e também entender, né, não é só fazer as coisas mecanicamente, é entender o porquê que a gente está fazendo determinadas coisas para poder entender o sentido mesmo real, né, de cada um. Né? Paulo, eu acho que as pessoas, muita gente vai se surpreender experimentando coisas diferentes, vendo coisas, lendo coisas diferentes. A nossa dica aqui está relacionada a despertar outros interesses que, de repente, você nem se ligava, seja de viagem, e aí, quem sabe, a gente tem uma pessoa que no futuro vai ter o seu canal de viagens, vai viajar o mundo, vai, sabe, escrever, vai ser um jornalista, porque, de repente, despertou um desejo, uma vontade na área. Um exemplo. E por aí vai, coisas que você não estava nem pensando. Então, é música, arte, gostos musicais, isso tudo também tem reflexo em criatividade, quer dizer, abrir, expandir a mente, expandir sua visão de mundo, eu acho que é super importante. E a tecnologia ajuda muito nisso, né, Sérgio? Bom ponto. A tecnologia ajuda muito. O outro ponto, a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que é legal focar, é escrever os objetivos, né? As ideias, o que você quer? Se você criou essa visão, você que iniciou essa jornada do autoconhecimento, estabeleça algumas metas sobre o que você vai aprender, sobre o que você vai fazer, sobre o que vivência. Ou seja, aquele registro lá que o Paulo até falou no início, né? Se registrou suas primeiras percepções. Ok, se registrou de alguma forma. Transforma isso em objetivo, nas coisas que você acha que precisa melhorar. Como é que você vai expandir o seu conhecimento, teu ensino? Como é que está a sua jornada de estudo, acadêmica, de estudo, seja ela qual for? Se você está procurando o seu primeiro emprego, quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer? Escreve, faz um plano. Não é escrever em pedra, nunca mais não pode modificar, não é isso, né, Paulo? Mas faz seus objetivos semanais, mensais, ano, veja até onde você consegue ir. Também não precisa botar 10 anos, né? Senão não se tornar escravo disso que você acha que isso é uma coisa muito importante e relevante. Mas escrever, essa é a nossa dica. E outra coisa, né? Dentro disso é assim, é livre, né? Eu acho que as pessoas têm que escrever mesmo livremente o que é, e depois vai lapidando aquilo tudo que foi escrito, né? Vai tirando algumas coisas, vai diminuindo o tempo, porque assim, existe lá a teoria também das metas, né? Que devem ser alcançadas, e quando você coloca metas muito longas, isso acaba, de certa forma, estressando um pouco esse lado nosso, né? Que traz uma ansiedade, né? E a ansiedade está muito ligada a quê? A gente tentar prever esse futuro, que não é possível, né? Prever o futuro. A gente tem que sempre se concentrar no nosso presente para que a gente possa fazer um futuro melhor. Então, se as metas que você desenhar, que você escrever, forem metas muito longas, e você se incomodar com isso, começa a trabalhar com pequenas metas, com mini metas. Por quê? Isso vai te dar uma satisfação pessoal maior, porque você vai acabar criando pequenas tarefas ou pequenas metas que são perfeitamente alcançáveis, e isso, a cada momento que você alcançar, você vai ampliando essas metas, e isso vai te dando uma satisfação pessoal de você sentir que realmente você está evoluindo. Gente, é isso que a gente queria falar, e eu queria deixar, Paulo, um desafio para você que está nos assistindo. Grave um vídeo de até 1 minuto com a sua autodescrição. Quem é você?
do que você gosta, o que você não gosta, quais são as características. Experimenta, faça essa experiência. Você vai ver como ela é importante, aproveitando também, né, Paulo, que em muitos processos seletivos, algumas empresas já estão pedindo que o candidato mande um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Então, só para você, um vídeo só para você, de 1 minuto, e faça isso. Né? E depois, quem sabe, você guarda para o futuro, vai acompanhando, vai modificando, né, Paulo? Sim. E Então, a outra gente queria coisa, deixar esse desafio, essa sugestão de você concretamente fazer uma atividade que a gente acha que vai ser importante para você. e isso é uma dica muito importante pelo seguinte: além de você já estar fazendo, de certa forma, um treino, né? Porque, como o Sérgio disse, já muitas empresas já pedem esse videozinho para você falar um pouco, uma coisa sucinta, né? Sem muita, sem estender muito, para ser uma coisa resumida e objetiva, né? Mas que você também possa, periodicamente, revisitar esse vídeo e gravar um novo vídeo. E aí você vai perceber o seguinte: a tua própria evolução, você mesmo vai acompanhar a sua evolução. Os teus pensamentos de hoje, as tuas crenças de hoje, podem ser modificadas com o passar do tempo. Com essa questão das observações, com essa questão do próprio autoconhecimento, né, que é fundamental, importante. Então, você, a partir do momento que você começa a fazer esse acompanhamento, grava o vídeo, guarda ele lá numa pastinha, guarda no teu celular. Uma dica importante: guardem esse vídeo, compartilhem com pessoas que você acha que estão no mesmo estágio que vocês, e nos acompanhem nas redes sociais. E tem mais detalhes sobre esse processo do autoconhecimento e mais um monte de outras informações no nosso blog, www.blog.cliqueduque8.com.br. Nos acompanhem nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Um grande abraço, valeu, Paulo, e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Estamos juntos nessa jornada. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação.